Qual a importância do sono da criança e como e por que nós estamos mudando a rotina de sono do Aquiles, que antes começava às 8 horas da noite e agora vai começar às 6. Primeiro de tudo, pessoal, vou reforçar, eu não sou pediatra, esse aqui é um compartilhar de experiências, ok? Para dúvidas e orientações para a tua realidade, busque e consulte o teu pediatra, primeira coisa de tudo, certo? Eu e a Ju, nós investimos muito, inclusive financeiramente, evidentemente, no nosso conhecimento. A gente vai buscar fazer curso com pediatras, a gente busca ler, enfim, artigos científicos, quero tentar entender todos os desafios que nos cercam. Então a gente está, sim, o tempo todo muito atento. Uma observação, vocês vão ver que de vez em quando eu olho, eu tô com a babá eletrônica aqui, tá no meu turno, então eu tô de olho no Aquiles aqui, também tá no berço. E essa já é a primeira observação. Tem mais ou menos aí uns 20, 25 dias que o Aquiles deixou de dormir na cama, aleluia, né? A gente acabou fazendo, né? Já compartilhei isso em outro momento, foi uma frustração muito grande pra gente, mas a melhor maneira que nós encontramos de fazer ele dormir foi na cama compartilhada. Não foi tão difícil, porque como vocês já sabem, eu e a Juliana, nós dormimos em quartos separados, então não ficou aquela coisa apertada, ele dormiu na cama dela, muito dificilmente ele dormia na minha, né? Mas na cama dela por conta do turno ali do mamá e tudo mais. Então isso acabou sendo frustrante no início, porque a gente não queria, a gente queria berço desde o início, mas não foi possível. Já falei muito sobre isso. Então tem uns 20, 25 dias que ele começou a dormir no berço, a gente conseguiu introduzir o berço na vida dele, lá no quartinho dele, não é nem do nosso lado, lá no quartinho dele, sempre vigiado, evidentemente, pela babá eletrônica. Primeira observação sobre rotina de sono, aquilo que a gente aprendeu tanto na teoria quanto na prática, é que os primeiros 15 dias de vida da criança não existe rotina, né? Lógico que a gente tenta. Quem me acompanha sabe que no primeiro dia, quando nós chegamos na maternidade, eu coloquei ele para dormir já com essa rotina de sono que nós executamos hoje, certo? Então, desde o primeiro dia. Mas os 15 primeiros dias de vida é mais sobrevivência, né? Principalmente pra gente que aí, enfim, pais de primeira viagem. A gente tá aprendendo muita coisa, tá muito cansado, é um desafio muito grande. Então os primeiros 15 dias de vida é uma luta pela sobrevivência, né? Principalmente porque a criança tá nesse processo de ganho de peso, então é muito difícil. O recém-nascido até os 3 meses, a gente não pode falar que ele entrou numa rotina, né? Mas não quer dizer que porque ele ainda está se concentrando, evidentemente, no processo de desenvolvimento neurológico, fisiológico dele, que eu não vou inserir uma rotina. É lógico que eu vou inserir uma rotina. Eu não vou esperar dar 3, 5 meses para eu começar a criar uma rotina. Aí você está perdido, né? Então é importante, desde o primeiro dia, sim, começar a criar essa rotina, por mais desafiador que seja. Até então, nós tínhamos uma rotina onde às 8 horas nós iniciávamos com um banho. E que banho é esse que eu dou nele? Eu dou um banho extremamente relaxante, é banho de chuveiro. Dos 58 dias de vida dele, eu dei os 57 banhos, né? Só um dia que eu ajudei o banho nele, porque eu realmente não tinha condições. Então é um banho de chuveiro, diferente do banho de banheira que costuma ser mais tenso. Então o banho de chuveiro no colo do pai, no calor do pai, ouvindo o coração, é bem relaxante. A gente dá um banho meia luz ali com óleo essencial, é um banho muito gostoso, que relaxa ele. Você tem que ver o que funciona na tua realidade. E dali eu já iniciei a rotina de sono. Em um dia que ocorreu tudo muito tranquilamente, tem gente que não entende isso, ou quem já tem filho muito grande, ou quem não tem filho, não entende que a rotina durante o dia vai dizer muito sobre como vai ser a rotina de sono da noite, ou seja, se ele tirou boas sonecas durante o dia, se ele ficou bem, se não se estressou, ele vai dormir mais fácil à noite, ou seja, quando correu tudo bem, na melhor das hipóteses, eu consigo colocar ele para dormir, da 8h40, 8h50 no máximo, ele tá dormindo, certo? E tem dias que ele vai dormir das 9 horas até as 9 horas do dia seguinte, fazendo ali, acordando 3, 4 vezes à noite para mamar. Mas se ocorreu tudo bem, ele acorda, mama ali nesse momento, seus 10, 15 minutinhos, já capota e dorme, né? Então é um sono muito bom esse que a gente está conseguindo construir com ele, respeitando a faixa etária dele. Não dá para esperar que uma criança de 58 dias durma das 9 às 9 sem acordar nenhuma vez. Ela é uma criança que precisa ganhar muito peso ainda, está num processo de desenvolvimento físico muito forte, então precisa mamar, né? Mas já é uma conquista muito grande. O que nós mudamos agora, queridos? Nós mudamos o horário. Ao invés de iniciar às 8 horas, nós vamos iniciar às 6. O que vou dizer, ser bem sincero, é um desafio muito grande para mim. Eu ainda tenho uma dificuldade muito grande, porque eu sempre tive uma dificuldade, sempre não, né? Mas os primeiros 10 anos da minha formação universitária,
entre duas graduações, especialização, mestrado, produção, tudo mais, eu produzi quase tudo isso de madrugada, então como é que eu posso dizer, eu prejudiquei demais o meu sono, né? Então é um desafio para mim. No entanto, ainda que nesse momento de transição, onde a gente agora começou a tirar a rotina de sono das 8 e trouxe para 6, ainda que seja mais difícil agora, a gente está falando de criar uma rotina onde eu vou ficar livre mais cedo, onde os pais vão ter mais tempo depois que essa criança dormir, certo? Então, todo o início tem o seu desafio, evidentemente, mas depois que tem esse processo de adaptação, né? Olhem aí. Depois que passa o processo de adaptação, tudo fica mais fácil para os pais. É evidente que tem os saltos de desenvolvimento, tem as variações, hora avança, hora retrocede, tem coisa que dá certo, tem coisa que não dá, a gente tem que corrigir, tem que retornar, vai avançar quando funciona. Mas quando as coisas caminham bem, os pais tendem a estar mais tranquilos e os pais precisam descansar, precisam se curtir também. Então o que mudou? Não mudou nada no que a gente faz. Banho relaxante, rotina com o pai, sono, berço. Mas ao invés de começar às 8, vai começar às 6, para que nós tenhamos mais tempo também. E na pior das hipóteses, vamos supor, quando, por exemplo, não dava certo e a nossa rotina das 8 atrasava um pouco, ou por alguma coisa que a gente estava fazendo aqui, a questão de trabalho, ou porque ele não dormiu, porque aconteceu alguma coisa naquele dia, às vezes ele ia dormir 10, 11 horas, meia-noite. E a gente sabe que é muito prejudicial para uma criança, um recém-nascido, até os 3 meses principalmente, e dormir, gente, meia-noite, 11 horas. Não pode uma criança estar acordada 11 horas, meia-noite. Não pode, gente. É extremamente prejudicial para o seu desenvolvimento. Agora, então, nesse caso, vamos supor, iniciamos a rotina 6. Teve algum problema. Mais tardar, ele vai dormir 8, 9. Entendem? Então, trazer essa rotina para mais... adiantar essa rotina facilita a nossa vida. Agora... não existe rotina nenhuma, não falando só na de sono, mas principalmente na de sono, sem comprometimento da família toda. Não importa quem mora em casa. Vamos supor que no meu caso, eu, Juliana e ele, somos só nós 3. Se a Juliana quisesse fazer essa rotina e eu não quisesse, ou vice-versa, não tem rotina. Tudo dentro de uma casa tem que ser parceria constante, pessoal, ou não funciona. Não funciona só um assumindo o papel. Não funciona, tá? Um fazendo a rotina de sono, o outro com a TV ligada, gritando, falando, telefone, WhatsApp. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então tem que ser parceria constante. A criança precisa dormir. É isso, pessoal. Dormir cedo, dormir bastante. E alguns problemas, né, ocasionados pelo pouco sono, por uma criança que não descansa. Eu tô falando criança porque é o caso específico, mas todo ser humano, em qualquer faixa etária, precisa dormir. A não ser, por exemplo, pessoas mais velhas. A gente fala, por exemplo, da melatonina, que é produzida ali pela glândula pineal, que, enfim, é dela praticamente que a gente está falando aqui em todo esse processo. A melatonina, a produção dela no nosso corpo, ela vai diminuindo conforme a gente vai ficando mais velho, né? Você provavelmente vai ter aí na tua família uma pessoa mais de idade que você fala, nossa, madruga, acorda 5, 6 da manhã, 4 da manhã, sei lá. Por quê? Porque pessoas mais velhas realmente têm uma produção muito menor. Agora, uma criança precisa produzir de forma abundante, precisa ter descanso. Pensem assim, o nosso cérebro é um músculo, como os nossos músculos externos, assim como eu sou musculosão, né, vocês podem perceber. Se eu vou para uma academia, eu preciso, vamos lá, treinei, malhei e tudo mais, eu preciso descansar, eu preciso de repouso, né? A gente precisa repousar, ó, assim, igual aqui ele está fazendo aqui, tá vendo? A gente precisa repousar para que aquele músculo se regenere, se recupere e cresça, certo? O nosso cérebro é a mesma coisa. O processo de sinapse eu estudei durante o dia inteiro, aprendi várias coisas. Todo esse processo de sinapse, processo de aprendizagem, ele precisa ser reforçado. Então o descanso, o repouso é necessário para que aquele processo fixe em nós. Então esse negócio que eu mesmo já fiz durante quase uma década, de madrugar, estudar, não é eficiente. Essa que é a verdade, não é eficiente. Infelizmente o nosso sistema de ensino ele nos leva a isso. Mas não vem ao caso agora. Então é extremamente prejudicial não dormir, não ter um bom aproveitamento do sono. E uma observação sobre a melatonina, gente, é que no Brasil, se eu não me engano, ainda é proibida a venda dela enquanto suplemento hormonal mesmo. Em outros países é amplamente liberado. Por outro lado, no Brasil você tem liberada a venda de vários remédios para indução do sono muito mais pesados. Então, vai entender. E como consequência, vamos pensar nas consequências de uma criança que cresce com o sono prejudicado. Eu estou falando, por exemplo, existem várias pesquisas, por exemplo, que falam sobre
a probabilidade de você desenvolver a doença de Parkinson. E no que se refere à criança mesmo, eu estou falando de um indivíduo que não vai aprender direito, uma criança que não tem o sono completo, que não tem todas as fases do seu sono respeitada, uma criança que não vai ter um processo de aprendizagem satisfatório, vai ter muita dificuldade, não vai ter uma capacidade de concentração ampla. E se somado a isso, é uma criança que é muito exposta a telas, a celular, a tablet, a televisão, videogames, a catástrofe tá feita, né? É isso, gente. Mais uma vez, esse é o nosso compartilhar. A gente não tá aqui como comentário numa caixinha de perguntas que eu deixei ali esses dias no Story, né? Pagando de pai perfeito, família perfeita. Não. A gente tem, nesse processo, a gente erra muito, a gente cansa muito, porque é desafiador. Mas eu poderia dizer que sim, a gente está pagando de família dedicada. Isso sim, a gente se dedica muito a essa criança. A nossa família não é um trabalho. Acho que na medida que a gente entendeu que, opa, nos tornamos pai e mãe, a gente tem que entender que a gente não pode mais levar a mesma vida, ter a mesma rotina. Se no casal ali, nasceu o filho, o homem continua com a mesma rotina, ele sai, ele tem os amigos, a mulher não, então a sua mulher virou mãe, o cara não virou pai. Então ambos têm que entender que agora, enquanto família, tudo que nós fazíamos antes tem que ser reestruturado, tem que ser dividido toda essa rotina para que não haja peso dentro das possibilidades de cada um, né? Se o pai trabalha muito mais tempo fora ou a mãe, cada família tem que entender e buscar dentro da sua realidade organizar a melhor rotina possível de sono e de tudo que se diz respeito ali à vida dessa criança, à vida da família. Né? Nenhuma família é igual a outra, nada que deu certo para mim vai dar exatamente certo para você e vice-versa. Cada família tem que se respeitar, mas a gente tem que sim buscar sempre os melhores caminhos e de preferência longe dos achismos, né? Para criar, enfim, os nossos filhos e para proporcionar o melhor para eles, né? Acho que esse é o objetivo. A gente não está aqui para competir, a gente não está aqui para se desgastar, mas entender que é desafiador esse processo e a gente tem que pagar o preço, sim. É isso, queridos. E para quem acompanhou essa minha fala pelo Spotify, para quem não sabe, quem está ouvindo no Instagram, tô lá no Spotify, meu podcast, prof.antonioalves. Para quem acompanhou pelo Instagram, procura lá no podcast, lá no Spotify, o meu podcast, prof.antonioalves. Tem o YouTube também, prof.antonioalves, tudo da mesma forma. Só o Instagram, quem está me ouvindo no Spotify, procura lá no Instagram, @prof.antonioa, ok? Grande abraço, queridos. Até mais.